Bom dia. Bom dia. Voltando aqui para mais uma live, como resolver os conflitos conjugais através da Bíblia, através da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre mudanças. Mudanças que você precisa fazer para resolver o conflito, começar a solução de conflitos. Sempre tem algumas mudanças. Sempre quando a gente quer ou deseja alguma coisa na nossa vida, seja na nossa vida conjugal, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida espiritual, em qualquer área que for da nossa vida, a gente precisa antes se adequar, fazer algumas mudanças, né? Eu lembro, por exemplo, de Deus chamando Abraão para poder sair de Ur dos caldeus lá na Caldeia e vir para Canaã. Abraão precisou fazer alguns ajustes, né? Fazer algumas mudanças. Você pensa em Moisés, por exemplo, quando Deus chama Moisés para que ele lidere o povo rumo a Canaã, a terra prometida. Moisés também precisou fazer alguns ajustes, algumas mudanças para poder, então, resolver os conflitos do povo. Enfim, todos nós precisamos fazer mudanças. Outras vêm no caminho, né? Outras vêm no caminho. Do Mas é preciso, processo. sempre é preciso fazer alguns ajustes, né? Sim. Sempre é preciso fazer alguns ajustes para a gente poder resolver conflitos dentro do nosso casamento. Não é assim concebível que a gente queira resolver os conflitos sem mudar alguma coisa, sem fazer ajustes. Não dá para você achar que agindo da mesma forma, vivendo do mesmo jeito, a vida vai mudar. Não, para tudo que você quer ter alguma coisa, quer ter algum tipo de mudança, você precisa mudar, fazer alguns ajustes. Na nossa vida financeira não é assim, não é? A gente quer adquirir vamos supor, um carro ou uma geladeira, mas o nosso orçamento está apertado, a gente vive com aquilo que a gente ganha. Então, para a gente conseguir adquirir aquele bem, a gente precisa fazer algumas mudanças, alguns ajustes na nossa vida financeira. É sempre assim, né? E hoje nós vamos falar de algumas mudanças que você precisa fazer para resolver os conflitos do seu casamento, tá? Primeira mudança é a mudança do seu relacionamento com Deus. Aliás, é a mudança principal. Tudo começa com ele, né? E você, tudo sempre começou com ele. Você vai ver que as outras mudanças sempre vão voltar nessa mudança. Mudança do relacionamento com Deus. Não dá para querer resolver conflitos no seu casamento se a sua vida com Deus, o seu relacionamento com o Senhor, não é um bom relacionamento, não é um relacionamento que experimentou de fato uma mudança. E deixa eu já alinhar aqui o entendimento. Quando nós falamos de relacionamento com Deus, nós não estamos falando de frequência na igreja. E certo? nem ler a Bíblia e orar de forma a cumprir um protocolo, né? Não estou falando de você ir na igreja todos os domingos, ou todos os sábados, ou todo dia que tiver culto na igreja, você ir lá frequentar. Ser frequentador ou prestador de culto é uma coisa. Relacionamento com Deus, daquilo que nós estamos falando aqui, é uma outra coisa. Tá bom? Logicamente, é bom ir na igreja? É bom. É essencial ir na igreja? Nós precisamos da comunhão com os irmãos, nós precisamos estar lá, a gente precisa... Estar no meio de pessoas que creem, né, no mesmo Deus, que creem na mesma verdade, um encorajando o outro. Isso é extremamente importante. Isso ajuda a aumentar a chama do nosso desejo de estar com o Senhor, né?
de nos alimentar e de criar um relacionamento com Ele. Mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de relacionamento com Deus, de vida devocional com o Senhor, tá? E a gente vai ler alguns textos aqui, porque a primeira coisa é a principal mudança que você precisa fazer para resolver os conflitos no seu casamento. E vamos ler alguns textos. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O profeta, Deus diz através do profeta: aquele se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, em buscar me conhecer. É preciso buscar. Você quer mudar, quer resolver conflito no seu casamento, você busca conhecer ao seu Deus, ao Deus da Escritura, tá? Busque conhecer a esse Deus aqui. E aí você vai saber que Ele é o Senhor, que Ele faz misericórdia, que Ele exerce o juízo, a justiça. Vai conhecê-lo, né? A partir do momento que você o conhece, você vai recebendo a libertação, não é isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, à medida que você vai conhecendo o seu Deus, o Deus da Escritura, o Deus da Bíblia, você vai obtendo sabedoria para poder lidar com os conflitos. Deus vai fazendo isso, o conhecimento de Deus vai fazendo isso em você. O próprio Deus se revela a você e você vai entender, né? Aquilo que o agrada e aquilo que não o agrada. Você vai aprender que você foi feito para a glória de Deus, você foi feita para glorificar a Deus nas suas atitudes, no seu viver. E isso vai cada vez mais te conduzindo, te inclinando a querer e desejar obedecê-lo. Um outro texto aí é 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso de número 2. 2 Pedro também fala sobre essa questão do conhecimento de Deus. Às vezes a gente fala isso e as pessoas dizem para nós assim, sim, mas a gente queria um negócio assim mais concreto, uma dica. Pedro ou primeiro? Segundo Pedro. A gente queria uma dica assim mais Mas forte. É só isso. As pessoas não conhecem, justamente pelo fato de não conhecerem a Deus que elas dizem isso. Exatamente. Elas não conhecem a Deus, não sabem do poder de Deus, não sabem que quem sustenta e dá sabedoria para o casamento é o Senhor. Aí elas, quando a gente diz assim, busque conhecer a Deus, ela diz assim, mas isso parece ser muito pouco, eu precisava de um negócio assim mais. Mas não tem mais algum forte. livro que você possa me indicar? Alguma técnica. É muito triste ouvir isso, especialmente de irmãos em Cristo. Muito triste. O senhor não tem uma técnicazinha que eu possa fazer, alguma coisa? Olha, nenhuma técnica substitui o conhecimento de Deus. Absolutamente nada. A partir do momento que você começa a conhecer a Deus, a buscar a Deus, a ter um relacionamento com Ele, você vai resolvendo os seus conflitos conjugais. É o primeiro grande passo. Olha o que diz Pedro aí. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Simão Pedro, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Isso. Olha o que Pedro fala. A graça e a paz, ela é multiplicada quando? No pleno conhecimento de Deus. Quando você conhece a Deus.
A partir do momento que você vai conhecendo a Deus, graça e paz vai sendo multiplicada sobre a vida do seu casamento. Então, busque conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele. Essa busca é através da leitura da Bíblia. A palavra de Deus, que é a Bíblia, ela não volta vazia. Ela transforma as nossas vidas. Ela nos purifica do pecado. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu enxergo os meus pecados e mais eu conheço a santidade dele. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vejo a santidade e mais o meu pecado fica em evidência. De forma sobrenatural, ele usa a palavra dele para mexer nas nossas profundezas, no nosso íntimo. Né? Ela é uma espada mais cortante do que faca de 2 gumes, que penetra juntas e medulas. É lá no profundo. E ela não volta vazia, ela cumpre o propósito que Deus tem nas nossas vidas de forma individual. Um outro verso é Jeremias, profeta Jeremias, de novo. Agora, capítulo 29, Jeremias 29, dos versos 11 ao verso 13. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você está vendo aí o próprio Deus falando assim: eu tenho pensamentos de paz para você, pensamentos de bem e não de mal. E aí Deus continua dizendo assim: olha, você tem que me buscar. Você tem que buscar ter um relacionamento com esse Deus para entender que pensamentos são esses. Para entender o que Deus quer para o seu casamento. Você precisa buscar ter um relacionamento com Deus. Você quer resolver o conflito no seu casamento? Então, mude o seu relacionamento com Deus. Busque ao Senhor. Torne esse relacionamento mais intenso ainda. Se já é intenso, aprofunde mais. Deus sempre tem mais. Nós nunca iremos conhecer a Deus. Deus é muito profundo. A sua palavra o revela. Mas toda vez que você lê a Bíblia, Deus vai se revelando a você. Deus vai iluminando o seu caminho, vai transformando o seu casamento, resolvendo os conflitos do seu casamento, te dando sabedoria para que você resolva. Agora, você precisa buscar ter um relacionamento com Ele. Um outro texto, e o último aqui do relacionamento com Deus, é o Salmo 25, verso de número 14, que também vai falar uma palavra muito bonita que o salmista usa aí sobre Deus. Salmo 25, verso 14. Essa Bíblia é nova, as folhas ainda estão grudadas. 25, 14? A intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais ele dará a conhecer a sua aliança. Olha que palavra bonita. A intimidade do Senhor. Buscar a intimidade com Deus. E ele falou assim, o salmista termina dizendo, e a estes que buscam a intimidade, ele vai fazer conhecer a sua aliança. E essa intimidade é para aqueles que o temem, né? É preciso buscar a Deus. Você quer mudar o seu casamento? Você quer uma mudança que vai trazer solução para os conflitos do seu casamento? É a mudança do seu relacionamento com Deus. Busque ser íntimo de Deus. Você vai ver como é que seu casamento vai mudar. Segunda mudança que você precisa fazer para resolver o conflito do seu casamento é a mudança em você mesmo. Tá? É mudar o seu temperamento. É procurar mudar coisas no seu caráter, no seu temperamento, na sua personalidade. É procurar mudar algumas coisas, sim. Ué, mas eu nasci assim. Como que eu vou mudar? Eu sou assim, não tem jeito.
Isso, essa frase, esse conceito, essa verdade é uma verdade para quem não conhece Deus. Sim. Para quem não conhece o poder de Deus. Ou se conhece, é uma pessoa sem nenhum pingo de humildade. É uma pessoa que quer continuar sendo o que é e não quer que Deus a transforme numa pessoa mais parecida com Jesus. Porque não tem como eu glorificar a Deus do jeito que eu sou, pecadora como eu sou. É só mesmo, eu só glorifico a Deus se a minha preocupação, depois que eu entrego a minha vida a Jesus, Ele é o meu dono, o meu Senhor, e eu devo me submeter a Ele, que diz que eu fui feita para a glória dEle, então eu preciso deixar que este Deus me transforme, para que eu possa glorificá-lo, porque do jeito que eu estou, sem a transformação do Espírito Santo em mim, sem a santificação, é impossível agradar a Deus, é impossível glorificar a Deus e nem vê-lo face a face. Com né? certeza. Tem gente que parece que tem a chamada síndrome de Gabriela, né? Gabriela Cravo e Canela, aquela novela que passou, que foi um romance de Jorge Amado. Aquela música, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre, Gabriela. É desse jeito, eu não mudo. Muda sim, todo mundo muda. Uma vez, há muitos anos atrás, eu li um livro intitulado Mude ou Morra, porque nós estamos em processo de mudança. O único que não muda, que é imutável, é o Senhor. Meu Deus. Esse não precisa mudar, né? Ele já é perfeito em tudo. Agora, nós precisamos buscar a mudança. E as pessoas que não, os casais que não resolvem seus conflitos conjugais são justamente os casais que não querem mudar. E aí, é preciso mudar algumas coisas. Nós vamos citar algumas coisas, nós não temos tempo para citar tudo, né? Mas nós vamos citar algumas coisas. Provérbios 18, 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Isso, agora Provérbios 16, 18, que vai falar quase a mesma coisa. 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Isso, é o que a Ângela acabou de falar aqui. A primeira coisa que você tem que mudar é o orgulho, tá? Se vai mudar alguma coisa em você, seja menos orgulhoso, ou não seja orgulhoso, não seja soberbo, tá? Porque a soberba vai matar o processo de mudança em você. A soberba vai aniquilar a resolução dos conflitos conjugais. Uma pessoa orgulhosa, ela resiste ao agir de Deus. Sim. Né? Ela foge do agir de Deus, ela não vai para dentro daquilo que o Senhor quer fazer. Ela foge, ela resiste, ela se fecha, porque ela está certa, ela sempre está certa, essa pessoa sempre está com um olhar altivo, sempre de nariz empinado, é sempre o outro que está errado. É o outro que erra, é o outro que precisa mudar. Eu estou bem, eu sou o padrão. Eu sou o padrão daquilo que eu creio que seja correto. Uhum. Os outros é que estão errados. A música do Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, né? Eu que sou o cara. E aí resiste então ao mover de Deus. A Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, primeira coisa precisa mudar. Mude a soberba, o orgulho, tá? Busque em Deus a humildade. E aí nós vamos voltar lá no primeiro passo. Eu falei que a gente sempre vai estar voltando no primeiro passo. Você só tem humildade se você tem relacionamento com Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai agir nisso aí. Ainda o Salmo 37, verso de número 8. Então, não seja soberbo. Primeira coisa que você tem que mudar em você. Tira esse orgulho aí, tá? Eu sei que às vezes os maridos falam algumas coisas e o coração da esposa endurece, né? Fica orgulhoso e ela não quer perdoar, não quer ceder. Ou então as mulheres também.
dizem coisas para nós, maridos, e nós ficamos, né, o coração do marido às vezes já é orgulhoso por ser macho, aí ele acha que tem que ser orgulhoso, não pode ceder, eu sou o homem. Não, seja humilde. Se eu for humilde, ela vai me desrespeitar, ela já me desrespeita. Se eu baixar a guarda, aí que ela vai me desrespeitar mais. Sobe em cima mesmo, né? Sim. Isso não é de Deus. Seja humilde. Seja humilde. Deus dá graça aos humildes. Deus abençoa os humildes. Salmo 37, 8. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes. Certamente isso acabará mal. Outra coisa que tem que mudar, a ira. Sabe que a grande causadora dos nossos conflitos é a ira combinada com orgulho. A pessoa está extremamente irritada. Mesmo as pessoas mais mansas, tá bom? Às vezes a gente vê uma pessoa calma, tranquila, não fala nada, bem quietinha, mas quietude não quer dizer que não está irritado. Lá por dentro está um vulcão em erupção. E é preciso então dominar essa ira aí. Tá? Deixe a ira, abandona o furor, é o que o salmista diz. Isso vai acabar mal. Você não vai conseguir resolver seus conflitos conjugais se você não mudar isso em você. A ira. Então, mude a ira. Peça a Deus que trabalhe. Ao voltar lá no primeiro ponto de novo. Seu relacionamento com Deus vai trabalhando no seu coração para que você possa dominar a sua raiva, dominar a sua cólera. Que ira. Nada mais é que um fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Então, aonde, como que esse fruto é produzido? A ação do Santo Espírito em nós. Nós precisamos nos relacionar com Deus, nos alimentar dele, do próprio Deus, através da leitura da Bíblia e oração. Lá em Gálatas, o apóstolo Paulo deixa claro, a ira é a obra da carne e a mansidão é o fruto do Espírito, né? Mas a maioria das vezes a gente dá vazão para a obra da carne, para a ira, para a raiva, para o rancor, para a vingança. E a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar a mansidão em nós, para que nós possamos resolver os nossos conflitos conjugais. Um outro verso é Gálatas 2:20. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí para nós, qual é o domínio que deve exercer em nós. Olha, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Lê daqui, esse aqui. 19. Estou crucificado? Isso. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, estou crucificado com Cristo, não vivo eu mais, não é Paulo que está vivendo mais, agora é Cristo que vive em mim. As minhas ações são reflexos do Cristo que vive em mim. Você quer resolver conflitos conjugais no seu casamento? Então, meu irmão, minha irmã, você precisa permitir que Cristo controle as suas ações, controle suas palavras, que Cristo realmente viva em você. Parece que tem gente que tem o Espírito Santo dentro dele, que Cristo está dentro dele, mas Cristo não tem o controle. Cristo parece que está morto lá dentro, ou está dormindo lá dentro dele. Não. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Cristo vive em mim. Se ele está vivo, é ele quem toma as ações, é ele que me diz o que eu devo falar, é ele que me diz o que eu devo pensar. E aí, Cristo em mim, ele traz solução para os conflitos do meu casamento. Por mais difíceis que sejam eles, é Cristo em você que vai trazer e dar a direção, que vai te dar força para se submeter à direção dele, por mais difícil que seja. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, nós temos a mente de Cristo. É Cristo que domina a nossa mente aqui, né? Nós pensamos como Jesus pensa.
E aí não tem conflito que fique dentro do casamento, quando a gente tem a mente de Cristo. E como que a gente vai ter a mente de Cristo? A boca fala do que o coração está cheio. As minhas atitudes e os meus pensamentos vêm daquilo que eu creio. Não tem como ter a mente de Cristo se você e a sua mente não forem renovadas com a palavra de Deus. Você só vai ser transformado e transformada numa pessoa, num marido ou numa esposa que tem a mente de Cristo, quanto mais você se encher do próprio Cristo através da sua palavra. Romanos capítulo 12, vocês são transformados pela renovação da sua mente. A mente, ela só vai ser renovada e crer nas verdades bíblicas se você se encher delas, se você conhecer essas verdades bíblicas, que nada mais é do que o próprio Deus se revelando através da sua palavra. O último versículo, Provérbios 4, 23. O último versículo dessa segunda mudança, né, que é a mudança de você mesmo. Provérbios 4, 23. É um verso muito conhecido, mas nós vamos ler até o verso 27. Provérbios 4, de 23 a 27. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Até o 26? 7. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Bom, então eu queria, vamos dizer assim, passar uma lição de casa, né? Ainda tem esse negócio na escola? Deve ter, né? Com certeza. Um dever de casa, uma lição de casa para você. Você pegar esses versos aqui de Provérbios 4, de 23 a 27. Leia com muito carinho, leia em oração, em espírito de oração, e diga assim: Senhor, revela para mim o que é que eu preciso mudar. Né? Faça a oração do salmista lá no Salmo 139, no verso 23 e 24, quando ele diz lá: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Então diga isso para Deus, lendo esses versos de Provérbios 4, 23 a 27, diga: Senhor, o que eu preciso mudar em mim para resolver os conflitos do meu casamento? Tá bom? E a terceira coisa, a terceira mudança que precisa ter para resolver os conflitos do seu casamento é você ajudar na mudança do outro. Ajudar na mudança do seu esposo. Ajudar na mudança da sua esposa. Tá? Você precisa mudar isso, porque às vezes a gente deixa o nosso cônjuge se virar sozinho. Olha, é ele que precisa mudar, ela que precisa mudar, ele tem que fazer a parte dele lá e eu vou fazer a minha aqui, e a gente abandona o nosso cônjuge para que ele se vire com os seus próprios problemas, com os seus próprios dilemas, e a gente às vezes, na maioria das vezes, não o ajuda a sua própria mudança. E por mais errado que seja o seu cônjuge, é uma atitude muito prepotente, muito arrogante você olhar e falar o que o outro precisa mudar sem olhar para você. Então, um ponto de tudo que nós estamos falando aqui na live, uma coisa está relacionada à outra. Se eu não tiver a humildade que vem de um relacionamento com Deus, né, que vem do processo de santificação, do agir de Deus na minha vida, se eu não me deixar ser mudada, né, se eu não mudar, se eu não enxergar que eu preciso de mudança, eu não vou conseguir ajudar o outro. Porque apontar o erro e se afastar para que ele se vire, nada mais é que uma atitude extremamente altiva, prepotente, arrogante. Ele precisa mudar, ele vai para lá. Né? Quando ele mudar, quem sabe aí as coisas mudam de figura, quem sabe. Então, você precisa dessa humildade produzida em você pelo próprio Deus. Para que você consiga se inclinar no sentido de ajuda. Eu quero ajudá-lo. E essa ajuda
ela começa na sua mudança. Sim. Né? Você ajuda ele a ser mais parecido com Jesus, quanto mais você for parecida com Jesus. Você esposa e você marido também. Quanto mais parecido com Jesus, mais você está ajudando o outro a ser parecido com Jesus. Bom, vamos ler alguns textos. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia. Por quê? A gente sempre lê nas nossas lives a palavra de Deus. Os conflitos, eles são resolvidos através da palavra de Deus. É a ação da Escritura em nós. Gálatas capítulo 6, 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, como é que você ajuda a mudança do seu cônjuge? Você vai corrigi-lo com espírito de brandura, certo? Você não vai corrigi-lo com altivez. Eu sou mais espiritual que você, né? Então eu vou te corrigir. Não é isso, não. É corrigir com humildade e com brandura, porque o apóstolo diz assim, se cuide. Para que você também você não caia pode no mesmo erro. Né? Lá em Coríntios ele fala assim, aquele que está em pé, que pensa que está em pé, né? Cuidado para que não caia. Então corrija com o espírito de brandura. Seu esposo errou, ajude-o corrigindo ele com o espírito de brandura. A sua esposa errou, ajude-a corrigindo com o espírito de brandura. Certo? Então é a primeira coisa que você deve fazer. E quando você corrige com esse espírito de humildade, no desejo de ajudar o outro, ele vai perceber isso, fique tranquilo, ele vai perceber isso. 1 Timóteo capítulo 5, o verso 8. Espírito Santo de Deus, ele testifica no coração, né, do outro. 1 Timóteo 5, 8. Ali. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Está vendo? Olha, é pior do que? O descrente. Pior do que o descrente. Se você não cuida da sua casa, né? E cuidar aqui, o apóstolo não está falando só de trazer alimento, comida, ou comprar coisas para casa, né? Não é isso não. Não está falando especificamente do cabeça do lar, né? Do líder, do provedor. Sim. Mas sim do cuidado que nós devemos ter como cristãos, que nós devemos ter um com o outro, em especial começando da nossa própria família. Nossa própria família. E a gente ajudar o outro a mudar, ajudar o outro a buscar a mudança nele mesmo. E a gente vai, nessa ajuda, nós estamos cuidando da nossa casa. Outro texto é 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Aí, ó, de 1 a 7, vai ler tudo? Pode ser. Pode. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que as mesmas se ataviaram outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seus próprios maridos. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar,
com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós temos aqui o apóstolo Pedro nos orientando a viver a palavra de Deus, ser submissos à palavra de Deus, exercer os nossos papéis, né? A esposa, uma mulher submissa, uma mulher respeitosa, uma mulher que auxilie o seu marido e respeite o seu marido. E um marido que cuida, que lidera. Quando cada um de nós obedece à palavra de Deus, tanto homem quanto mulher, a gente está ajudando o outro a também se achegar a perto de Cristo. E quando nós nos achegamos perto de Cristo, não tem como não ser transformados. Então, quando eu obedeço a palavra de Deus, respeitando o meu marido e em outras áreas também, não estou falando só... Quando eu obedeço a Deus sendo uma pessoa que perdoa, que ama, que ajuda, uma pessoa mansa e humilde como Cristo era, quando eu deixo que essa transformação do Senhor aconteça na minha vida, eu estou trazendo o meu marido para perto disso. O meu viver cheio de temor do Senhor traz mudança para o meu marido também. E o meu marido também. O meu marido, quando vive de acordo com a vontade de Deus, além de trazer glória para Deus, ele também vai atrair essa esposa para perto do Senhor, que também vai ser transformada. Então, nós, tanto marido quanto esposa, né? Quem que você, se você precisa ajudar o outro, que a mudança comece em você e você vai estar ajudando o outro. É uma consequência da sua mudança. A mudança do outro é uma consequência da sua. A obediência do outro é uma consequência, é reflexo da obediência que ele está vendo em você ou que ela está vendo em você. Muito bem, outro texto, Efésios capítulo 5, do verso 22 até o 33. Efésios capítulo 5. 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Depois, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula. É responsabilidade do homem liderar espiritualmente sua esposa, seu lar e trazer, né, auxiliar, ajudar, ser cooperador com a ação do Espírito Santo na vida da sua esposa, da sua família, através da palavra, através da leitura da palavra com sua esposa, com seus filhos, do culto doméstico. A mulher também ser respeitosa ao marido, ser submissa e respeitosa como ela é ao Senhor. Quando nós agimos assim, quando nós mulheres respeitamos o nosso marido como o cabeça, né, da mesma forma que nós respeitamos o Senhor, nós trazemos mudanças na vida deles. Uma pessoa respeitada e valorizada, ela se encontra, isso ajuda, encoraja a pessoa, no caso o marido, a exercer esse papel de liderança. E quando esse marido, né, ama a sua esposa como Cristo a igreja, quando esse marido lidera espiritualmente a sua esposa, ele a trata como o sexo mais frágil, com cuidado, com amor, quando ele alimenta, né, a esposa com a palavra de Deus, a casa, ele também encoraja essa esposa a ser submissa e respeitosa. Uma coisa leva a outra. A ação não é do poder do marido nem da esposa. Nós não temos poder para fazer essa transformação. Mas quando obedecemos a palavra de Deus, quando nos submetemos à palavra de Deus, a glória vai para Ele. E todas as vezes o Santo Espírito de Deus vai testificar no coração das pessoas e vai atrair
essas pessoas. A Bíblia diz que onde Jesus ia, uma multidão ia atrás. E quando ele se afastava, logo ele via que as pessoas estavam atrás dele. Porque ele falava cheio de autoridade, ele não falava como os fariseus, que tinham um discurso, mas viviam outro. Eram palavras vazias. Não, ele falava cheio da autoridade do Espírito Santo de Deus, de alguém que vivia aquilo que pregava. Nós podemos atrair as pessoas e vamos atrair as pessoas. E no caso aqui nós estamos falando de casal, né? Marido e mulher. Nós vamos atrair os nossos maridos e as nossas esposas. E vocês, maridos, as suas esposas, né? Não estou falando em poligamia aqui não. Eu coloquei a palavra errada, né? Nós vamos atrair o nosso marido e vocês, maridos, vão atrair sua esposa. Quanto mais vocês terem um procedimento, viverem de acordo com a vontade de Deus, um viver que demonstra um temor do Senhor. Muito bem, é isso que a gente queria dizer hoje para você. Quais são as mudanças que você precisa fazer para resolver os conflitos do seu casamento? Mudar o seu relacionamento com Deus. Busque conhecer e ser íntimo do Senhor. Mudar a você mesmo. Busque mudar algumas atitudes e pensamentos que você tem que não estão de acordo com a vontade do Senhor e ajudar na mudança do outro. Ajude o seu cônjuge a mudar também. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus encha o seu coração de humildade e desejo de obedecer a palavra de Deus. A gente podia cantar aquele versículo que você colocou uma musiquinha. No culto doméstico a gente sempre separa um versículo para memorizar e o Marcos ele musicou um versículo que nós estávamos memorizando, e isso foi em 2019 esse versículo, mas cabe aqui, né, o conteúdo dele. 86... 11, é isso? Não é? 11, eu acho. 86 ou 60? 86, 11. Salmo 86, 11. Diz assim o versículo: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Aí, cantando, fica: Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome, para só temer o teu nome. Que nós possamos ter esse coração desejoso de obedecer e temer o nome de Deus, e até isso é o Senhor que precisa fazer em nós, tanto querer quanto efetuar. Então, a minha oração, a nossa oração nessa manhã é que o Senhor incline o teu coração para querer só temer o nome dEle, para se humilhar aos pés dEle. Senhor, sonda-me e conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me dá o desejo de te obedecer, o desejo de me submeter à tua vontade, independente de qual seja ela. Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Um bom dia, fique na paz de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Até.